Sejam bem-vindos à 28ª subseção da OAB de São José. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a parceria da Acrimesc, sempre presente aqui na nossa subseção, ao qual faço parte também, na pessoa do nosso presidente, Dr. Renato Boabaide. Gostaria de agradecer a presença aqui também do Dr. David, que é o tesoureiro da Acrimesc, Dr. Alessandro, que é o secretário-geral adjunto da Acrimesc, doutora Renata de Castilho, que é nossa conselheira estadual, seja bem-vinda à nossa subseção. Representando o conselho aqui da subseção, Dr. Carlos Glavan Pinto da Luz, que vai intermediar aqui os debates. Nosso presidente da Comissão de Igualdade Racial, Dr. José Lito, e outros membros de comissões aqui presentes, demais colegas, advogados, sejam todos bem-vindos à subseção. Sem mais delongas, gostaria de agradecer também, e não menos importante, o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira, isso? Que hoje vai falar de um tema tão importante aí para o direito penal, que é a questão do tribunal do júri na era digital. Estamos aqui hoje para aprender, acredito que vai ser uma noite muito gratificante, então passo a palavra já de imediato aqui para o nosso presidente, presidente da Acrimesc, para suas considerações. Muito obrigada. Boa noite, presidente, boa noite a todos e a todas. A Acrimesc, mais uma vez, priorizando o aperfeiçoamento dos seus associados e, enfim, de toda a comunidade interessada pelo direito penal, processo penal, tenta oportunizar uma troca de conhecimento, uma troca de aprendizado. Dr. Paulo Sérgio é um amigo, nos conhecemos em São Paulo, a gente faz parte do mesmo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, foi lá que nós nos conhecemos. E de lá para cá a gente afinou aí uma amizade, parceria, enfim. O Dr. Paulo Sérgio hoje está aqui voluntariamente, veio a trabalho e eu aproveitei a vinda dele de Campinas para cá para ele expor aí essa palestra que eu já assisti, a palestra muito bacana, sobre o Tribunal de Júri, as tecnologias aí no plenário do júri. Tá? Dr. Paulo Sérgio é advogado criminalista, mestre em Direito pela Universidade de Franca, pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Processual Penal em nível de pós-graduação na Universidade Presbiteriana de Mackenzie, São Paulo, Escola Paulista de Direito, São Paulo, e Faculdade Baiana de Direito. Então, já agradeço de antemão aqui a parceria, a disponibilidade do Paulo. Ele fui buscá-lo hoje de manhã no aeroporto, deixei ele na Justiça Federal há 1h, a audiência se estendeu até agora, começou com 1 hora de atraso, faltaram 2 testemunhas ainda a serem ouvidas, que ficaram remarcadas para amanhã, graças a Deus, porque senão a gente ia chegar aqui só às 9 da noite. Então, mas a nossa vida é assim, a gente sabe, e quem veio, se dispôs a vir nesse dia de chuva, esse trânsito caótico de hoje, claro que não vai ter maiores problemas esse pequeno nosso atraso. Ao David aqui, nosso parceiro de sempre, nosso tesoureiro, sem ele, os eventos acabam não acontecendo, porque ele exato. Então, o Dr. Carlos aqui representando o Conselho da Subseção de São José, nosso parceiro também, associado da Acrimesc também de longa data, vai permanecer na mesa, nós vamos fazer a mesa, o Dr. Carlos vai intermediar ao final as perguntas, se houverem, e a palestra está aberta, o prazo, eu combinei com o Dr. Paulo aqui uns 40, 50 minutos, 1 hora, se tiver pergunta, o pessoal fica bem à vontade. Eu acho que pode ser bem informal, Paulo, como tu és e como nós somos aqui, então a palavra fica aberta, se alguém quiser interromper, não sei se tu te importa também de tocar a ficha, tá? Então, é isso, presidente, agradecer novamente a parceria com a OAB. Eu tinha uma dívida com a Herta, desde que ela assumiu a presidência, de estabelecer esse contato, de fazer mais eventos da Acrimesc aqui em São José. Quem sabe essa é o primeiro, uma experiência que possa ser repetida aí até o final do ano, até o final da tua gestão, por diversas vezes. Tá bom? Obrigado, pessoal, por terem vindo e acreditarem aí no aperfeiçoamento, que é, como eu disse no início, que é um dos motos principais da Acrimesc, que é o aperfeiçoamento, e sempre está lutando para que o advogado, nossos associados especificamente, estejam sempre atualizados. Era isso. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, vamos aqui aos agradecimentos, Doutora Herta, que gentilmente aceitou a proposta do meu amigo Renato e reforçou o convite para a nossa vinda aqui em São José nesta noite.
muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui em Santa Catarina. E eu acho que é a segunda vez que eu falo aqui em Santa Catarina. Eu falei na Universidade Federal aqui há alguns anos, e é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui em Santa Catarina. É fantástico, eu tenho uma verdadeira paixão aqui pelo estado de vocês, acho demais isso aqui. Por mim, eu viria muito mais vezes para Santa Catarina. Renato, providencia isso. Muito obrigado, Renato, presidente da Crimesc, amigo de longa data, parceiro, irmão, enfim, alguém que eu aprendi a gostar e a admirar há muitos anos já. Doutor David, doutor Carlos, que representam a subseção aqui, outros conselheiros, os advogados aqui presentes. Bem, a ideia é falarmos a respeito do Tribunal do Júri e do aproveitamento do processo eletrônico para apresentar, talvez, algumas ferramentas facilitadoras. E se eu poderia cometer alguns pecados, eu acho que eu já cheguei cometendo pecado mortal, que não é a primeira vez que isso acontece. Vou aqui ressaltar a minha culpa no ato. A gente tem que falar de tecnologia, tem que buscar. E aí eu preparo todo o meu material num computador que é incompatível com todos os outros computadores, que é o sistema da Apple, né? Mas eu faço isso e sempre procuro chegar antes para testar e ver a viabilidade, porque tenho todos os adaptadores possíveis, tal, etc. E faz anos que eu mexo só com esse sistema do iOS, não mais com o Windows. Eu perdi mão totalmente do Windows, então não tenho nem equipamento mais de Windows há alguns anos, né? Só que eu não consegui vir antes para cá, para testar. E aí, na hora que nós fomos ligar ali, não conversou o meu computador com o projetor e tivemos que passar a minha apresentação da Apple para o Windows, e eu já sei que algumas coisas não vão acontecer ali, né? Então, teria, eu acho que pequenos vídeos de 1 ou 2 minutos, que eu aproveitaria só para dar exemplo. Então, esses vídeos não vão acontecer, mas eu me comprometo a quem tiver interesse. Vou narrar o que aconteceria, né? A gente vai voltar no tempo do rádio, né? O pessoal que estava novela no rádio, ficava alguém chacoalhando papel alumínio para fazer de conta que era chuva e tal. Eu vou fazer isso, né? Numa palestra de tecnologia, eu sei que é terrível, tá? E por isso eu peço as desculpas, mas eu vim para cá hoje pela manhã, para uma audiência, e, aliás, eu matei hoje uns 10 amigos de tanto rirem, né? Porque a hora que eu falei ontem que eu viria para Santa Catarina, ficaria aqui por 3 dias, o pessoal, puta, que curtição, né? Eu falei, não, curtição, eu tenho uma audiência que vai ter 12 horas, talvez, num dia, faço uma palestra à noite, no outro dia tenho mais 12 horas de audiência, e saio na madrugada, não vou na madrugada para poder chegar a tempo de uma outra audiência lá em São Paulo. Então, aproveitamento em Santa Catarina, 0, né? E os caras estão gargalhando até agora, né? Porque imagina que você vai vir para Santa Catarina, vai curtir todas as praias, né? A vida noturna que vocês desfrutam aqui, e nada disso será possível. Mas, enfim, vamos lá. Dentro do que a gente consegue aqui, eu acho que os slides a gente consegue aproveitar todos. A gente vai perder realmente, eu espero, apenas os vídeos. E eu faço sempre essa apresentação com slides, mais para facilitar a captação dos senhores do que propriamente para me orientar, né? Eu acho que facilita. Bem, eu fui apresentado como advogado aqui, tenho um tempinho já que eu advogo, né? Esse ano meu escritório está completando 30 anos, né? Nem pareço tanto, pareço bem mais jovem que isso, tenho certeza. Mas, embora eu esteja formado há 28 anos, meu escritório tem 30 anos. Eu tive a genial ideia de montar um escritório de advocacia no 3º ano de faculdade. E loucura total, porque não tinha ninguém na família, ninguém em lugar nenhum com formação em Direito, e eu resolvi que eu queria ser advogado e fui fazer a faculdade de Direito, e no 3º ano então eu falei, estou pronto, agora é minha hora.
abri um escritório de verdade. Conhecia um procurador de Estado aposentado e falei da minha loucura para ele. Ele falou, não, Paulo, se você tiver afim mesmo, abre e eu assino para você as petições que tiver, até porque demora pra caramba para surgir clientes, né? Até você ter uma clientela realmente, você vai estar formado, já é coisa vai. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, há 30 anos eu estou nessa vida de advogado, embora formado há 28 anos. E eu gosto muito de falar de júri, embora hoje em dia tenha uma prática bem menos intensa no Tribunal do Júri do que eu tive no passado, mas a minha predileção pelo júri talvez tenha surgido pela minha história na advocacia. Como eu disse, eu iniciei minha atividade profissional ainda no 3º ano de faculdade, mas quando tinha acabado de me formar, eu me formei no mês de dezembro, e naquela época você fazia o exame de ordem um pouquinho antes, fazia em outubro ou novembro, e ficava só aquela terceira fase, que como eu sou um pouquinho velho, nós tínhamos ainda a fase oral no exame de ordem, né? Eram 3 fases. Tinha o de múltipla escolha lá, depois a prática, a peça, né? E ainda a fase oral naquela época. Eu sei que eu terminei a fase oral e em seguida, acho que uma semana depois ou 2, eu me formei na faculdade. E aí, então, em janeiro, eu já estava dando entrada na inscrição na minha ordem, na carteira da ordem. E eu lembro que minha carteira chegou em março de 92. Coincidentemente, naquele mesmo mês, estavam abertas as inscrições que nós tínhamos lá. Hoje existe um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Mas naquela época não existia Defensoria Pública no Estado de São Paulo, existia a Procuradoria-Geral do Estado, que tinha lá um departamento que fazia mais ou menos às vezes os defensores públicos. Então eu me inscrevi nesse convênio que havia entre a Ordem e a Procuradoria-Geral do Estado, me inscrevi lá para prestar serviço na assistência judiciária gratuita no Estado de São Paulo. Naquela época você não tinha esse sistema informatizado que nós temos hoje, nós tínhamos lá uma ficha que você preenchia à mão, aquela ficha, e entregava, protocolizava ali na antiga Procuradoria-Geral do Estado. E quando eu fui preencher a minha ficha, você tinha lá os campos de nome, endereço, aquelas coisas e tal, e aí as áreas de atuação, que é hoje o que existe, só que hoje é pela internet, né? Então você fazia um xizinho. Então lá tinha lá civil, família, crime, tal, uma série de áreas, e a última área era júri. Na ânsia de querer advogar, eu fui fazendo X em todas as áreas possíveis. Eu queria tudo, eu queria começar a advogar. Ninguém me segurava mais na advocacia, era a minha vez. Quando eu terminei de preencher, entreguei para a moça. Eu morava, e aliás ainda moro, numa cidade no interior de São Paulo, né, próxima da capital, mas é interior. E que não era sede de comarca, era uma cidade que tinha uma vara distrital da cidade maior ao lado, né? Então nós tínhamos um foro distrital na minha cidade. E a menina falou assim, olha, Paulo, você vai ter que preencher outra ficha, porque você preencheu júri e não existe júri em vara distrital. Todos os casos de júri que possa envolver a vara distrital, ele é realizado na sede da comarca. Então só o pessoal de Jundiaí, que é a cidade ao lado ali, que pode se inscrever no júri. Você não pode se inscrever no júri porque não temos júri aqui. E aí, na preguiça, eu falei, poxa, mas você tem que preencher tudo de novo, não dá para pagar? Ela falou, vamos fazer o seguinte, deixa do jeito que está, porque não tem mesmo, então tanto faz se está escrito ou não está escrito, a única coisa que você precisa ter ciência, não vai ter júri para você fazer. Ok, tudo certo. E mandou aquela ficha foi homologada pela Procuradoria-Geral do Estado. Para surpresa minha e de todos, houve uma intervenção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na cidade de Campinas, no Tribunal do Júri da cidade de Campinas, porque existiam lá em Campinas 2.000 processos de júris represados, sem pauta. Tinha processo que se arrastava já aguardando pauta há 10 anos, 12 anos, e não tinha, eles não conseguiam dar vazão para tantos casos de júri.
O Tribunal de Justiça fez a intervenção, pegou 2.000 processos de júri e distribuiu para 10 cidades em volta de Campinas, mandando 200 plenários de júri para cada cidade. Vinhedo recebeu 200 casos de júri, para fazer já a plenária de júri. Quem era o único advogado inscrito na comarca não, na distrital ali? Eu. Então, eu fui nomeado para fazer 200 plenários de júri, assim, na chegada. Eu inaugurei a minha OAB no júri. Eu digo que eu fiz primeiro um júri e depois, meses depois, eu vim fazer uma audiência normal, onde se houve um processo ordinário. Então, comecei totalmente do avesso. Comecei fazendo júri e depois fui aprender a fazer uma audiência um pouquinho para frente. Com um detalhe bem interessante. Eu tinha pânico de falar em público. Eu não conseguia falar em público, eu era totalmente travado. Mas travado, quando eu digo, para desenhar, assim, quando o professor, no 5º ano de faculdade, falava assim, levanta e se apresenta, quero te conhecer no primeiro dia de aula, eu não conseguia levantar. Eu tinha medo de falar. E eu me inscrevi justamente para o júri, porque eu falei assim, poxa, uma das técnicas de quem tem medo de altura é saltar de paraquedas, ele vai e quebra de uma vez. Eu vou me inscrever no júri, pensando que tivesse, e realmente teve. E eu comecei a falar realmente no júri como uma ferramenta para quebrar este medo. E funcionou. Pois, anos depois, fui fazer pós-graduação, me transformei em professor de Direito, aí você eleva um pouquinho a pós-graduação, me transformei em professor de pós-graduação e palestrante, e hoje eu tenho falado aí pelo Brasil inteiro já há alguns anos, ou seja, funcionou. Aquele remédio que eu imaginava que pudesse dar certo, deu. E aí, agora contextualizado com a minha história, eu aproveito a frase do Mongenor Bonfim, que eu tive a honra de escrever um livro com ele, onde ele menciona que quem nunca fez um júri é exatamente igual quem nunca amou. Quem nunca amou, nunca viveu. Fazendo um paralelo aqui para a gente, na advocacia criminal, talvez na advocacia, eu acho que a pessoa só vai se sentir realmente realizado, profissionalmente, quando quebrar essa barreira e atuar no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um divisor de águas, especialmente na advocacia criminal. É evidente que tem pessoas que não se afinam com a advocacia criminal, e aqui imagino que não tenha ninguém assim, porque senão não estaria assistindo uma palestra de processo penal, né? E a gente tem que respeitar de todas as formas, né? Quem quer trabalhar na área de família, na área civil, empresarial, enfim, todas as áreas do direito são importantes e merecem todo o respeito possível. Mas, especialmente aos criminalistas, eu tenho certeza que somente no dia que tiverem uma atividade no Tribunal do Júri, entenderão na sua essência o que é a advocacia criminal. Por diversos fatores, mas talvez um dos mais importantes seja a possibilidade de atuar de forma igual, ou pelo menos muito próxima do igual com a acusação, onde o jogo é com igualdade de armas, né? O mesmo que ele pode, eu posso. Porque a gente sabe que na justiça comum não é assim, né? Enquanto a gente está aqui sentado na mesa, o promotor está ali, a gente não sabe, mas às vezes até de mãozinha dada com o juiz na sala de audiência, uma atividade totalmente incestuosa, né, entre a acusação e o julgador, né? No Tribunal do Júri, embora ainda na maioria das comarcas se mantenha o cenário com a figura do promotor sentado ao lado do magistrado, já existe um progresso muito grande em várias comarcas, afastando esse ser, que é uma parte no processo, levando ele para uma situação de paridade de armas com a defesa e colocando lado a lado, promotor e defesa. Na minha cidade isso acontece já há alguns anos, mas eu sei que o movimento começou aqui no Sul, né? Se não me engano, no Rio Grande do Sul, em algumas cidades aqui de Santa Catarina também eu tenho essa informação de que já começa a mudar esse cenário. Porque é um cenário apenas, tal, mas ele tem representações extremamente importantes, não para o réu, mas especialmente para os jurados, né? Os jurados, eles têm eles são muito impactados por aquilo que eles veem no plenário. E a figura do promotor ao lado do juiz certamente produz efeitos na cabeça dos jurados. Então, certamente, talvez vocês entenderão o amor
quando tiverem atuação no tribunal do júri. Esse fascínio pelo júri, ele nasce desde o início da faculdade de Direito. Tem aqui alunos de Direito também ou só advogados, só já formados? Alunos de Direito? Que período? Já conhece tudo, então. Já está... Pois não? Quinto período. Já tem processo penal? Não. Então, temos quinto período. Então, eu vou explicar para vocês para ficar fácil a compreensão. Tá? O que diferencia o processo comum de um processo do júri? No processo comum, aliás, no processo do júri, ele é reservado para todos os crimes dolosos contra a vida. Né? Tem lá 5 artiguinhos lá, mas o que mais se encontra no tribunal do júri é o homicídio, nas suas mais variadas formas. Homicídios dolosos, né, aqueles onde há intenção, isso vocês aprenderam no direito penal, no primeiro período de direito penal, mas essa é a base que separa o processo comum dos processos que nos interessam, que é aqueles que são destinados ao júri. No processo comum, tem lá uma apuração de um eventual crime e de um possível autor, isso chega ao Ministério Público, via de regra, nas ações penais públicas, né? O promotor oferece uma denúncia, o juiz recebe a denúncia. Recebida a denúncia, vamos ter início ao processo penal. Iniciado o processo penal, intima-se o acusado para que ele apresente sua resposta à acusação. Apresentada a resposta, o juiz confirma ou não o recebimento da denúncia. Se confirmado o recebimento da denúncia, seguimos o rito, marcando uma audiência onde serão ouvidas vítima, ser sobrevivente, testemunhas, primeiro as da acusação, depois as da defesa. As partes falam em alegações finais e o juiz sentencia, condenando ou absolvendo na justiça comum. No processo do júri, nós damos um passo adiante. O juiz não condena ou absolve, ele remete o caso a júri ou não. Se não remeter, tem 2 formas de não remeter, mas para a gente aqui interessa quando vai para júri. Então, ele admite a acusação, entende que a acusação é viável do ponto de vista acusatório e submete o réu a julgamento em plenário. Iniciamos, então, uma outra fase judicial. Nessa outra fase judicial, abre-se um prazo, a acusação oferece novas testemunhas, ou oferece testemunhas, defesa também, já não se fala mais em resposta à acusação, é apenas um rol de testemunhas e eventuais pedidos de diligência. O juiz saneia o processo e marca o dia do julgamento. No dia do julgamento, vamos verificar se estão presentes número suficiente de jurados, estão tendo número presente de jurados, as partes representadas, todo mundo ali direitinho, cumpridas as regras do artigo 402 e seguintes do Código de Processo Penal, nós teremos então o julgamento. No dia do julgamento, mais uma vez, se sobrevivente, a vítima será ouvida. Testemunhas da acusação, depois testemunhas do réu, o réu será interrogado e as partes debaterão. E aqui muda o prazo, né? Lá um debate curtinho, aqui não, um debate mais extenso e muitas coisas acontecerão. Nós vamos falar de algumas dessas coisas que poderão acontecer. Ao final dos debates, sala secreta, ou pelo menos a sala que todo mundo conhece, mas com votação secreta, onde os jurados, através de perguntas simples, com respostas de sim ou de não, darão o destino da acusação ser procedente ou improcedente, ou o réu ser condenado ou ser absolvido, e aí o juiz volta e dá a sentença. Isso é o que separa um processo comum de um processo de júri, essa última fase, onde não é o juiz que decide, e sim um corpo de jurados, 7 jurados do nosso sistema nacional. Bem, eu dizia que desde o primeiro ano de Direito começa a surgir o interesse pelo júri, mas não o interesse talvez do aluno, mas o interesse da faculdade, de provocar no aluno um despertar para o direito. E a forma como as faculdades têm encontrado é já tentando bagunçar a cabeça dele num júri, às vezes um júri simulado, né? No primeiro ano de faculdade pega lá qualquer matéria, filosofia, introdução, pega as matérias básicas e manda lá ler um livro lá, Exploradores de Caverna, por exemplo, separa a sala em 2 turmas, um vai defender quem comia os cadáveres lá, outro quem eram os cadáveres, enfim, já começa ali um interesse. Vamos falar de júri e temos então o primeiro contato do aluno de direito com o júri. Aí depois, um pouquinho mais para frente, 5º período, 6º em algumas faculdades, começa a ter contato com a melhor matéria do curso de Direito, que é o processo penal, e aí então se reaviva, e aí já com caso prático, normalmente o professor já leva um caso que ele atuou, ou de algum colega, e aí
já monta ali, né? Nas faculdades que eu lecionava graduação, a gente tinha até réus profissionais já, né? Então, quer ser advogado, outro quer ser o acusador, e tem gente que quer ser réu, né? Normalmente, aqueles meus colegas que vão comigo assistir o jogo do Corinthians aos finais de semana é o que mais tem a característica de réu no processo, né? Não sei porquê, não consegui entender isso até hoje, mas invariavelmente, até no dia do júri simulado, o cara chega na condição de réu com a camisa do meu time. Poxa, isso é um baita sacanagem, né? Mas acontece. Aí, ou pega alunos da própria sala para serem jurados, ou convidam outros cursos até da faculdade para tentar dar uma imparcialidade naquele julgamento, mas o que nos importa aqui é que essas práticas, lá no primeiro ano ou depois no processo penal, elas têm esse condão de dar um chacoalhão no aluno de direito, despertar ele para o processo como ele é. E no processo penal, talvez nada seja tão vivo quanto o processo de júri, né? Então, daí, porque esta curiosidade, né, esse fascínio pelo júri de todos os alunos de direito. Aí, lá na frente, o cara entende e fala assim, poxa, mas se eu fizer o tributário dá mais grana, né? Então, esquece o direito. Tem, evidentemente, também todos aqueles preconceitos, e por incrível que pareça, preconceitos dentro da nossa própria classe, né? As pessoas imaginam que quem defende bandido também é bandido, né? Isso é terrível, mas é real, gente. Vamos nos conscientizar que nós convivemos com esse tipo de preconceito todos os dias, inclusive de colegas de profissão, por incrível que pareça. O Tribunal do Júri, essa aqui é a figura do Evandro Lins e Silva, né? Que chamava a Tribuna Encantada, né? Podemos dizer que o Tribunal do Júri teve seu ápice, o seu grande momento, talvez nos anos 70, até os anos 80 do século passado. Ali, verdadeiramente, os grandes nomes da advocacia brasileira eram os nomes que se faziam fortes no Tribunal do Júri. Não se conhecia um grande advogado criminalista sem que ele tivesse uma história de vida no júri, né? Invariavelmente. O advogado, para ser famoso, para ser bom, para ser um grande criminalista, era um advogado de júri naquela época. A coisa foi andando, foi mudando um pouquinho, né? Esses grandes nomes da advocacia criminal acabaram migrando para o direito penal econômico. Seja pela demanda, e nós aqui vivemos nessa era pós-Lava Jato, aliás, eu vou antes da Lava Jato, né? Pós-mensalão, né? O direito penal econômico ganhou uma grande força com aquele processo do mensalão, ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal, e depois na era da Lava Jato, hoje já estamos na fase 68, eu acho, se não me engano, 66, 68, enfim, não tem fim mais, né? Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que eu mantive muita atuação no júri, mas ainda mantenho uma grande atuação no júri, ainda que eu também tenha feito parte do time que migrou para o direito penal econômico, por questões meramente financeiras. O dinheiro está nos processos de direito penal econômico. É fato isso, né? Mas eu acho que a gente consegue manter uma atividade saudável ainda no Tribunal do Júri, mesmo tendo como foco principal de trabalho o direito penal econômico. Aliás, os grandes advogados criminalistas que eu conheço, que eu convivo, todos eles adotam essa prática, ainda que tenham atuação no Tribunal do Júri de forma voluntária, através de alguns institutos que produzem defesas dos mais necessitados, ou através da advocacia pro bono mesmo, né? Eu tenho feito parte de um grupo, tenho sido muito feliz em fazer parte, de ter sido convidado para um grupo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A Defensoria Pública criou um núcleo de defesa, além do trabalho que eles têm na defesa do Tribunal do Júri, lá para os necessitados, eles criaram um grupo com alguns professores para ensinar os novos defensores. E eu fui um dos convidados para fazer parte do corpo acadêmico ali da Defensoria Pública. E entre as atividades que nós nos propusemos ali, nós selecionamos alguns casos mais complicados, aquele caso que ninguém aceita, para fazer o júri daqueles casos. Então nós montamos um grupo, aliás são acho que 3 ou 4 grupos de professores e defensores públicos para atuação em casos específicos do Tribunal do Júri. Isso tem me feito muito feliz.
Além disso, eu voltei a fazer alguns casos pela Defensoria Pública também, de Tribunal do Júri, e eu tive esse retorno meu marcado por uma palestra não, por uma entrevista que eu assisti, que tinha sido gravada nos anos 70 pela TV Cultura, do Valdir Troncoso Pérez, que foi talvez o maior nome do júri brasileiro, né? Naquela sua entrevista, ele dizia que falava da trajetória de vida dele no Tribunal do Júri, onde ele se fez famoso e fez importante e rico, né? Que ele dizia que ele há muito tempo tinha deixado o júri dos mais necessitados, porque ele era rotineiramente contratado pelos poderosos para atividade na advocacia. Mas que ele se sentia muito mais útil quando ele fazia o júri dos necessitados do que quando ele emprestava seu nome aos poderosos, né? E aquilo, de uma forma ou de outra, me chamou a atenção, e nas semanas seguintes, tem um promotor que muitos conhecem aqui por conta da atividade nas redes sociais e nos cursos preparatórios, que é o Rogério Sanches Cunha. Tem muita gente que ou foi aluno dele ou tem livros dele e tal. Rogério, a gente é vizinho, e o Rogério falou: Paulo, a gente está com uma dificuldade de júri aqui, porque está sem advogado para fazer júri aqui na comarca e tal. E eu tinha acabado de resolver que eu queria voltar para a atividade um pouco mais intensa no júri, e eu falei: pô, então peraí, vamos resolver isso. Eu me inscrevi e fui fazer júri com o Rogério, ele na acusação e eu na defesa, e retomei esse caminho com o Rogério Sanches para fazer alguns tribunais do júri, e tenho mantido essa prática já há uns 4 ou 5 anos, e posso dizer que eu tenho me sentido muito realizado com essa dedicação ao Tribunal do Júri. Então, o que eu queria ressaltar é que é perfeitamente possível você manter uma prática na advocacia criminal, no direito penal econômico, mas não se afastar totalmente do júri, manter também um trabalho no Tribunal do Júri. O Valdir Troncoso Pérez, naquela mesma entrevista, ele diz essa frase aí: a força motriz deflagradora da atividade do advogado criminal nunca foi o dinheiro. Soa esquisito às vezes, ou soa pelo menos estranho a frase por si, mas se a gente parar e refletir um pouquinho a respeito dela, a gente vai ver o quão verdadeira é esta frase. Porque eu, por exemplo, e a maioria dos advogados que conheço, não faz distinção se você é nomeado, se você é contratado, se o réu tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro. Porque o trabalho, ele nasce da dificuldade, ele brota daquela vontade de vencer e fazer um trabalho excepcional. E pouco importa se a condição é A ou B. Aliás, se o advogado trilhar o seu esforço pela condição ou pelo valor, se é maior ou menor, ele não está sendo advogado, ele está sendo um mero comerciante e, sinto muito, mas vai se frustrar muito na sua vida profissional. Já o Raimundo Pascoal Barbosa, num dos seminários, talvez o seminário mais épico que eu presenciei no IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ele disse, na abertura, ele presidia a mesa em que seriam palestrantes Márcio Tomás Bastos e Valdir Troncoso Pérez. Os dois iam falar daquela reforma que havia sido proposta lá em 98 e 99 e que só veio a tomar alguma proporção anos depois, em 2006, tornando-se lei em 2008, né? Aquela reforma do processo penal. Ele dizia exatamente isso: se o sujeito for professor, se tiver um mestrado ou um doutorado, pode ajudar, mas só isso não garante que ele seja um bom advogado. O advogado, especialmente o advogado criminal, ele precisa ter qualidades excepcionais. E para aí nessa frase. E eu vou adiante com a minha conclusão dessa frase dele. Eu acho que as qualidades de um bom advogado criminal, a primeira delas deve ser a utopia. Você precisa ser utópico, sonhador. Acreditar naquilo que ninguém consegue enxergar. Você precisa ir um pouquinho além do que a média consegue perceber. E sonhar, e brigar por esse sonho. Também acho que deve ser um vocacionado. Mas a vocação, eu tenho repensado a respeito de vocação nos últimos tempos,
e tenho entendido que a vocação não é uma coisa que nasce. A vocação ela pode surgir a qualquer momento, e você pode empurrar a vocação. Você pode se vocacionar a alguma atividade. Eu acho que o esforço talvez seja mais interno, seu, do que algum fator genético ou qualquer outro fator externo, de ter na família quem te empurre, ter na família quem te dê o suporte. A vocação ela tem que brotar da própria pessoa. O grau de humanismo que se exige do criminalista, ele tem que ser um grau excepcional. Você tem que entender a dor do outro. É óbvio que nós entendemos a dor da vítima, mas a gente também precisa entender a dor do réu. E quando a gente fala do tribunal do júri, talvez o que mais me atraia ao mundo do júri é que raramente existe um crime sem razão. Um crime que aconteceu porque esse sujeito acordou e falou, matei, hoje eu acordei para matar. Normalmente tem história. E nestas histórias, evidente que a gente não está falando aqui, que todo sujeito que pratica homicídio merece a absolvição. E seria muito infantil da minha parte dizer que a gente só briga por absolvições. Evidente que não. A gente briga por um processo justo. E as consequências desse processo justo podem levar à absolvição, mas também podem levar a outras consequências que abrandem a pena do sujeito, abrandar no sentido de dar a ele uma pena justa, né? Então, o elevado grau de humanismo, a compreensão, o entender a dor do outro, especialmente nos processos penais, a dor do réu, né? Que a sua mão será sempre a única mão estendida àquele ser humano. A sociedade está contra ele, a população está contra ele, a mídia está contra ele, a vítima, a família da vítima está contra ele, aí o Estado também está contra ele. E ele tem uma única esperança de ter pelo menos um processo justo com a mão estendida do advogado criminalista. A perspicácia, não dá para ser bobinho e atuar no júri, né? Aliás, acho que não dá para ser bobinho e ser advogado. O sujeito tem que ser um pouquinho mais ágil, ter um raciocínio um pouquinho mais ligeiro, porque senão não vai para lugar nenhum, evidentemente. Talvez isso seja uma característica de diversas profissões, mas a advocacia criminal ela tem que ser uma característica básica, uma qualidade básica. E por fim, e não menos importante, o amor pela liberdade. Eu costumo repetir que, se o sujeito passar por uma faculdade de Direito, atravessar 5 anos de uma faculdade de Direito e não aprender a ter amor pela liberdade, a faculdade de Direito não serviu para absolutamente nada. Nós temos que ser os grandes amantes da liberdade e saber brigar pela liberdade, pela sua liberdade e pela liberdade do outro. Porque você não vai saber defender a sua liberdade se você não souber defender a liberdade do outro. Bem, feita essa introdução do júri e de algumas características dos tribunos do júri, vamos tentar traçar aqui um paralelo ou mergulhar propriamente na nossa palestra, que a proposta é falar do júri no processo eletrônico, ou como viver o júri nesta era do processo eletrônico. Para quem está se formando agora, para os que estão chegando na advocacia há pouco tempo, talvez algumas coisas que eu possa falar aqui, vocês vão falar, a palestra deveria se chamar Teoria do Óbvio, né? Não tem nada de novidade, né? Mas, para quem já está na estrada há mais tempo, sabe o que é a dificuldade de adaptação da nossa realidade de 30 anos de advocacia no mundo eletrônico, do processo eletrônico, né? E mais, alguns advogados, falava com o Renato hoje na estrada, eu tenho vários advogados que eu conheço, extremamente importantes, extremamente inteligentes, perspicazes, não tem nenhuma familiaridade com o processo eletrônico, não consegue peticionar. Tem dificuldades, tem que manter um estagiário, uma secretária, para fazer o básico do dia a dia, do peticionado, baixar um processo, subir um arquivo, enfim, as dificuldades são inerentes. E a minha proposta aqui, evidentemente, não é ensinar ninguém como é que se peticiona num sistema eletrônico, não é ensinar ninguém como acessa o processo eletrônico, mas dizer que uma vez que nós estamos na era do processo eletrônico, nós temos dentro das salas do júri hoje, no mínimo instalado uma TV e um projetor, ou com telão, né? Ou um projetor com telão. Um sistema eletrônico qualquer que está ali à disposição de todos. Por quê? O processo, como ele é eletrônico, ele será mostrado
nesse sistema, da TV, do telão ou dos computadores. Então, se isso já está ali ligado, por que não usar algumas ferramentas básicas que nós utilizamos no dia a dia, no nosso computador, no nosso celular, ali, no telão que já está instalado, na TV que já está instalada? Ou seja, a minha proposta é mostrar que, uma vez que está ali à nossa disposição, por que não utilizar algumas ferramentas simples em nosso benefício na defesa, na assistência de acusação, ou até mesmo os promotores utilizando na acusação. Bom, o processo eletrônico, eu tenho aqui dados do Estado de São Paulo, mas que não fogem muito dos dados que são aqui de Santa Catarina. Os dados são muito próximos, embora com datas diferentes, né? Nós tivemos no Estado de São Paulo o surgimento do processo eletrônico em 2015. Aqui foi um pouquinho antes, o processo eletrônico surgiu aqui. Vocês já passaram por duas fases. Tiveram o ESAGE e agora estão no PGE, é isso? Aqui, o EPROC também, o EPROC aqui. Igual na Justiça Federal, é o EPROC aqui também, né? Alguns outros estados mantêm o ESAGE, como o Estado de São Paulo ainda mantém o ESAGE. Outros estados têm o ESAGE um pouquinho, numa versão um pouquinho melhor do que a do Estado de São Paulo. Um exemplo disso é o Mato Grosso do Sul. A Bahia está um pouquinho pior no ESAGE. A gente ainda não tem uma uniformização no processo eletrônico, mas quase todos os estados já têm o processo eletrônico instalado. Lá no Estado de São Paulo, tudo que era físico permanece físico até morrer. O que nasce na era eletrônica já nasce e fica eletrônico até o final. Aqui em Santa Catarina eu tive a informação de que mesmo aqueles que eram físicos, existe a opção de se digitalizar e se transformar em eletrônico em algum momento. Muito, muito melhor, muito mais inteligente a opção aqui de Santa Catarina, né? Lá estão esperando morrer todos os processos. Tem processo que tramita há 20 anos e ainda não morreu e vai ficar na UTI ainda um bom tempo. Eu acho que a gente vai demorar ainda alguns anos para ter lá todos os processos na era eletrônica. Aqui vocês estão mais adiantados que nós. Então, o nosso exemplo lá, os antigos que eram físicos continuam físicos, os novos já nascem digitais, e lá se adotava o seguinte sistema: mesmo os inquéritos policiais, porque lá nós informatizamos as delegacias depois que foram informatizados os fóruns, né? Então, os inquéritos que eram físicos, eles são encaminhados ao fórum e, ao chegar ao fórum já prontos para o oferecimento da denúncia, são digitalizados e são transformados em processos eletrônicos. Aqui vocês também começaram o processo, o inquérito eletrônico antes da gente lá também. Então, eu imagino que vocês já devam estar com os inquéritos, na grande maioria, já de forma eletrônica e não terão essa mutação aí entre uma fase e outra, né? Aqui apenas um dado para chamar a atenção em termos de economia. Nós tivemos um levantamento feito pela Polícia do Estado de São Paulo e apenas em alguns meses de implantação do processo eletrônico nas delegacias, ali alguma coisa parecida com 8 ou 9 meses de implantação, só nesse período houve uma economia de 7 milhões de folhas de papel. 7 milhões de folhas de papel em 8 meses de implantação do inquérito eletrônico no Estado de São Paulo. Eu não tenho os números aqui de Santa Catarina, infelizmente, mas tenho certeza que não deve ter fugido muito disso, porque o inquérito que corre aqui, corre do mesmo jeito lá em São Paulo. Então, só para servir como base. O processo eletrônico ele tem várias qualidades, né? E uma dessas qualidades é a economia de papel. Aliás, a ideia do processo eletrônico é que não exista nenhuma folha de papel mais. Nenhuma folha de papel. Tudo deve ser eletrônico. Eventualmente, um ou outro documento ainda, evidentemente, ele nasce no meio físico e é apenas digitalizado. Mas a grande produção, os depoimentos, as audiências, tudo isso já é feito de forma ou gravada ou pelo menos digitalizada no momento da sua ocorrência. Bem, eu confesso aos senhores aqui, eu não tive a oportunidade de ver nenhum processo eletrônico aqui de Santa Catarina na prática. Eu tenho da Justiça Federal porque eu estou atuando num caso aqui, mas da Justiça Estadual, que são normalmente onde ocorre a grande maioria dos júris, né, eu não vi. Mas no Estado de São Paulo,
As centrais facilitadoras, aquelas que digitalizam os inquéritos e transformam eles em processos eletrônicos, não têm uma qualidade tão boa, ou pelo menos a qualidade poderia ser bem melhor. Então aqui eu chamo a atenção dos senhores que, se por acaso também aqui em Santa Catarina se depararem com esta realidade, se tiver ali no inquérito uma foto que, ao ser digitalizada, ela não tem a clareza necessária para uma apresentação num telão na hora do júri, no momento que você precisa mostrar a prova aos jurados, peça a vista dos originais e faça uma nova digitalização em alta definição. E aí você mesmo sobe isso no processo. Ou seja, vai ter a via mais ou menos digitalizada e uma outra via nas folhas seguintes, bem digitalizada, com uma alta definição, porque às vezes um pequeno detalhe numa foto, ele se bem explorado, ele traz resultados muito interessantes em termos defensivos, né? Vamos imaginar que você queira demonstrar, como eu precisei demonstrar num crime que ocorreu na cidade de São Paulo, uma mancha de sangue que era relativamente sutil na porta, aliás, ao lado da porta da cena do crime, e eu queria demonstrar que aquela mancha existia ali. E na foto digitalizada você não via nem parede quase, quanto mais mancha. Então nós digitalizamos em alta definição e aí ficou bastante visível. Quando o laudo fazia a afirmação, além da gente narrar aquilo para os jurados, ao estampar a foto ali, ele via claramente a existência daquela mancha. Então era importante para a defesa naquele momento. Isso é apenas um exemplo, né? Mas podem ser várias outras situações importantes que uma foto bem digitalizada fará a diferença no momento da exposição. O processo digital hoje, no júri, pelo Brasil todo, eles têm 3 características ou 3 modalidades. Existem estados ou comarcas que utilizam computadores individuais, tem vários estados que ainda têm utilizado isso, e isso para mim seria o pior dos mundos, né? Imagine você colocar 7 computadores, 7 laptops, um em frente de cada jurado, né? Você tem ali, primeiro, a possibilidade do jurado que não tem nenhuma afinidade com o computador tentar ficar fuçando ali e sai da página e fecha, desliga, vira o caos, né? Você tem a aplicação em várias cidades de telões, né? Nós temos ainda algumas unidades judiciárias que usam aquelas TVs de tela grande, 40, 50 polegadas e tal. Então, essas 3 modalidades. Na cidade de Campinas, onde eu tenho uma atuação bastante intensa no júri, é um desses exemplos de TVs de tela grande, mas, sem dúvida nenhuma, onde existe o telão é o melhor dos mundos, né? Porque você estampa num tamanho bem grande, de uma vez só para todo mundo, tanto para os jurados quanto para o público, para as partes, para o próprio juiz. O primeiro caso no estado de São Paulo onde houve um processo 100% digital foi a cidade de Ribeirão Preto. Nós tivemos a oportunidade de participar desse júri e lá foram instalados 2 telões. O Tribunal de Justiça dispôs um telão que seria virado para os jurados, para que eles pudessem acompanhar o processo digital, mas a defesa se incumbiu de levar um outro telão, então foram colocados de forma espaçadas 2 telões, de forma que todo o público, além dos próprios jurados, além das partes, pudessem acompanhar tudo que passava no processo numa tela bem grande, 100 polegadas, sei lá, 100 e tantas polegadas tinha aqueles telões lá. No estado de São Paulo, todos os fóruns dispõem de telão, mas nem todos os fóruns usam o telão no júri. Isso aí é uma pura comodidade, né, do funcionário lá não querer levar, já tem TV de tela grande, então cumpre ao advogado, né, sabendo que lá existe o telão, que faça um requerimento ao diretor do fórum para que disponibilize o telão no dia daquele plenário lá. Até porque a maioria das comarcas, especialmente as menores, não tem plenário todos os dias, né? Então, tem uma vez por semana, cada 2, sei lá. Pede o telão, porque o telão está disponível aqui. Eu acho que Santa Catarina também deve ser assim, porque os próprios funcionários da Justiça, eles vivem tendo cursos, esses cursos são apresentados em telões, ou seja, em algum lugar do fórum tem um telão disponível ali, um data show, como aqui, por exemplo, né? Então é questão de realocar, tirar daquela sala que está acostumado a passar o treinamento para os funcionários
e levar para o salão do júri. Essa história do processo de 100% digital, vou fazer aqui um parênteses rápido aqui sobre isso. Nesse caso de Ribeirão Preto, nós tivemos um júri 100% digital. Houve um pacto entre o juiz, os advogados e o Ministério Público de que ninguém usaria nenhuma folha de papel. Tudo tinha que estar ali dentro do processo. E essa é uma das características e um dos objetivos do processo eletrônico, acabar com a folha de papel. É óbvio que tudo isso é um processo de adaptação. A maioria dos advogados, promotores, juízes tem grande dificuldade de lidar com a falta de papel. A gente precisa ter um papelzinho para passar um amarelinho, para colar uma etiqueta, para fazer, enfim, uma anotação, dobrar a orelhinha. Parece que está ali, você não consegue dobrar a borda do computador, então não funciona, né? Isso é uma questão de adaptação, como eu disse. Eu acho que daqui a poucos anos a gente vai estar tão acostumado com isso que a gente não vai lembrar o que é a folha de papel, como, por exemplo, as minhas filhas não conseguem imaginar que um dia não existia internet no mundo, né? A gente não está falando de um dia tão distante assim, a gente está falando de ontem, né? As crianças, eu vejo crianças com 4 ou 5 anos lá com seus iPads, passando o dedinho, é uma coisa natural, né? Aliás, já sai do útero, já pega o telefone e já faz o primeiro selfie ali, ainda na sala de parto, de tão adaptado a essa era da tecnologia, né? Eu acho que a gente que está um pouquinho mais de tempo tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas já, talvez os alunos estão falando assim, o que esse velhinho está falando aí? Está totalmente maluco, né? É tudo no digital, né? Não tem mais papel, mas a gente ainda tem. Onde eu percebi, talvez para mim foi um choque muito grande dessa evolução do digital para o papel, é na sala de aula. Porque quando eu comecei a dar aula, você via todo mundo com um caderno ali escrevendo e tal. Hoje, você está dando aula e está todo mundo com o celular, né? Você muda um slide, tic. Ou quando não está, já mete para gravar ali e grava a tua aula inteira. Você chega na tua casa, você já virou meme de 3 grupos de alunos lá, né? A coisa é muito rápida, a gente não consegue administrar muito bem isso daí, né? O pessoal é muito rápido. Enfim, a gente tem dificuldade, mas eu tenho tentado colocar em prática a utilização de 100% digital nos júris que eu tenho praticado, né? Não levo mais papel, não levo nada, tem que estar tudo ou no meu computador, ou no iPad, ou no celular, enfim. A gente tem que se adaptar a isso aí. É uma questão de sustentabilidade, é uma questão de economia, é uma questão de modernidade, enfim, dê o nome que quiser, mas é uma realidade. A ideia é de um processo 100% digital. E a gente precisa ser ator desta evolução. Então, o profissional do júri hoje, ele precisa se adaptar, né? Ele já não pode ser o mesmo profissional do júri de alguns anos atrás. A oratória é uma característica importante? Sim. Eu acho que ela vai ser importante até o fim dos tempos. Mas ela já não basta, ela precisa de um pouco a mais. Você precisa ter familiaridade com o processo eletrônico, você precisa praticar essas novas tecnologias, e nada adianta eu saber que ela existe se eu não saber utilizar. Então a gente precisa colocar em prática, fuçar, sermos fuçadores de tecnologias. Aqui um exemplo de uma advogada com um iPad falando para os jurados. Bem, já dizia há muitos e muitos anos atrás, né, quase ontem, Aristóteles, que para que o discurso tenha credibilidade, o orador tem que inspirar confiança nos ouvintes. E talvez uma forma de inspirar confiança é a utilização das novas tecnologias. De forma que a oratória, como eu acabei de dizer, ela continua sendo importante, ela tem uma relevância muito grande no processo de júri em especial, porque ela marca o processo do júri, né? A oralidade marca o tribunal do júri, porém, talvez só a oratória já não basta. Opa. O Ricardo Guimarães, que é presidente da Teams Brain, ele tem uma palestra que ele fez para a Natura, aquela empresa Natura, que está em todas as mídias digitais aí, no YouTube, se jogar ali você vai achar, que eu achei extremamente importante. E aí eu trouxe alguns trechos dela, num paralelo para o nosso processo penal, para o tribunal do júri. Lá, o Ricardo, falando para o mundo corporativo,
ele dizia o seguinte, que as empresas precisam se modernizar. Por quê? Hoje está tudo muito mais acelerado em razão da tecnologia, da informação e da comunicação. Ele também diz lá, falando para o mundo corporativo, que o novo indivíduo, ele é mais conectado, melhor informado e mais crítico. E vai além. Diz que as antigas instituições, elas têm necessidade de aprender a lidar com esse novo cenário. Nós precisamos agir exatamente assim, falar com clareza, usar as ferramentas tecnológicas necessárias, disponíveis e, enfim, se não fizer assim, nós vamos ser o Papa alemão ali, que vai pedir para sair antes do tempo, e não vai dar conta de fazer o que tem que ser feito. Bem, como diz o apresentador do UFC, né? It's time, ou it's show time, né? Os grandes comunicadores, todos aqueles atores da comunicação, há muito tempo que vem nos ensinando que para que seja uma comunicação eficiente, nós devemos aliar à fala desenhos, animações, filmes, ou seja, nós temos que ilustrar aquilo que nós falamos. Há muito tempo isso acontece. Até o Cid Moreira, lá nos anos 70 e 80 do Jornal Nacional, ele já falava, e a voz dele é famosa até hoje, por conta das imagens que ele apresentava. Imagina hoje, por exemplo, o William Bonner, se ele passar os 40 minutos do Jornal Nacional apenas falando, sem mostrar as imagens do que está acontecendo pelo mundo, as reportagens, ninguém vai aguentar. Foi o que aconteceu com o rádio, ninguém mais ouve rádio praticamente, né? Não tem imagem. Então a gente precisa aprender a lidar com esses desenhos, fotos, animações e filmes. O Paul Sandler, que é o dono desse blog The Art of Advocacy, ele diz o seguinte: é preciso criar um impacto visual que pode ser conseguido com a alta tecnologia disponível. Só que ele diz também que isso cria maravilhas no júri, porém não é a sofisticação em si que conta, mas a forma como essas imagens são utilizadas que vai causar o impacto. É um blog especializado na arte de advogar. Ele fez diversos estudos e mostrou que lá no júri americano a coisa funciona muito mais quando as partes, promotores e advogados, utilizam imagens em suas falas, em suas defesas, em suas acusações. Aqui. Um dos estudos apresentados por ele, o PowerPoint Justice, é fantástico. É uma prática americana de alguns anos, onde os promotores de justiça começaram a levar arquivos de PowerPoint para o tribunal do júri. E aí eles utilizavam algumas imagens para dar crédito à sua fala. Quando não para dar crédito, para demonstrar ali que era possível gravar mensagens subliminares nos jurados. E esse estudo dele mostrou a realidade, o que estava por trás do PowerPoint aí dos promotores americanos. Um dos artifícios utilizados pelos promotores era expor, durante todo o tempo do júri, fotografias do réu com frases gravadas: culpado, em X, em transversal, em lateral. Aqui alguns exemplos dela. 3, 4 exemplos aqui. O fato de ter a foto do réu com o carimbo de culpado ali, inocentemente guardado num telão de 100 polegadas na frente dos jurados, durante 1, 2, 3, 4 horas de fala. Lá o júri pode até ser mais extenso, porque tem uma dinâmica diferente do nosso, né? Produz no subconsciente dos jurados a certeza de que o réu é culpado. Na hora de ir para a sala e proceder à votação, ele já está com o veredito firmado já. Esse estudo demonstrou que quando se utilizava isso, o grau de condenação era muito mais elevado do que os outros promotores que não utilizavam essa técnica. Este foi um dos exemplos aí apontados, onde se colocou a foto do réu com o carimbo de culpado e várias evidências trabalhadas pelos promotores circundando a foto do réu.
Para quem tem uma memória razoavelmente boa, vai se lembrar de algo parecido utilizado pelos nossos promotores brasileiros. Ou seja, mais uma vez o Chacrinha estava certo, né? Aqui nada se cria, tudo se copia, né? Uma prática americana que foi utilizada na apresentação da acusação, né, da denúncia contra o ex-presidente Lula naquele fatídico conferência para a imprensa de uma denúncia. Eu nunca tinha visto antes, né? Normalmente a gente apresenta a denúncia para o juiz, né? Ali houve uma apresentação para a imprensa, né? Enfim, é isso. Copiou o que tinha de ideia americana e trouxe para cá e produziu efeitos. Isso que é o pior, produziu efeitos. Bem, esse mesmo estudo, então, ele chegou à seguinte conclusão: o ver para crer, mostrar e contar, ele tem uma relação muito grande com o resultado do trabalho feito no júri americano. E eu acho que no nosso júri também nós temos essa mesma relação. De acordo com essa pesquisa realizada nos Estados Unidos, quando se utiliza imagens aliadas à fala, imagine num júri longo, um júri de 2, 3 ou 4 dias, eu já fiz júri de uma semana, né? Quando você não tem imagens aliadas à fala, o índice de retenção daquilo que se falou é de 10% na cabeça dos jurados. Quando você tem imagens, esse índice é elevado para 65% de retenção. Então, é uma diferença bastante contundente, bastante importante. No Brasil, o uso das imagens não é realidade. Desde que comecei meu primeiro júri, sempre, o promotor de justiça, a primeira coisa que ele faz, ele abre o processo físico, naquela época, na foto do cadáver, quando existente ali, ou o laudo necroscópico, né? Se tiver foto do cadáver mesmo, tudo cheio de facadas, com munições, sangue escorrendo, ele joga na frente dos jurados, e os jurados, até aqueles que não gostam, dá uma olhadinha primeiro, daqui a pouco pega e fica se deliciando com aquelas imagens lá, porque a gente gosta de tragédia. A gente, que eu falo de uma forma geral, a gente gosta da desgraça, né? A gente fala, não, Deus me livre, ficar assistindo tal coisa. Daqui a pouco está o sujeito vendo a novela lá que ele acabou de criticar, né? Onde já se viu assistir Big Brother? Você menos passou a televisão, parou, opa, tem uma bunda aqui, tem um homem fortinho ali e tal, fica vendo aquela porcaria. A gente gosta de coisa ruim, a gente gosta disso. E os promotores, então, utilizavam disso. Imagine se aquilo já produzia efeito, jogando o processo que tem que passar de mão em mão. Então o jurado ficava um pouquinho com um, depois um pouquinho com o outro. Hoje, com o telão instalado na frente dos jurados, ele joga a imagem do cadáver ali na frente dos jurados, né? Deixa ali por 1h30, tempo de fala dele, e todos os jurados estão vendo aquilo. E aí ele vai pegando cada vez mais raiva, porque se o promotor for habilidoso, e normalmente o promotor de júri é habilidoso, ele é escolhido para trabalhar no júri por suas características pessoais, então ele coloca ali a foto do cadáver e ele vai explorando a história, daqui a pouco ele vai e aponta um detalhezinho ali. A perfuração, a arma do lado do cadáver, a marca que deixou, né? Hoje, ainda quando como a gente ainda tem bastante crimes de feminicídio, né? Putz, aí é mamão com açúcar ali, para o promotor explorar, né, as marcas no cadáver, né? Então, isso não é ilícito, isso é possível, é lícito, está autorizado a fazer. Assim como ele pode fazer, nós, advogados, também podemos utilizar. Mas a minha proposta com os senhores é de utilizar alguma coisa um pouquinho melhor do que a foto do cadáver. Eu tenho aqui algumas propostas de utilização de mídia. Lembrando, mais uma vez, que quando eu falo dessas utilizações de mídia, eu digo porque o telão e o projetor já estão ali à nossa disposição. Basta que a gente faça os arquivos, crie esses arquivos e injete no processo. E estará ali à nossa disposição no dia do plenário do júri. Então, dá para utilizar, eu aponto aqui 6 possibilidades de utilização. Primeiro, a imagem, né? Eu posso pegar uma imagem qualquer, que me interessa apontar no processo, e aproximo um detalhe de alguma foto. Eu pego ali uma foto, tem um resquício de pólvora, tem uma mancha de sangue, tem
uma marca de qualquer coisa, uma pegada, enfim, eu trabalho a foto inteira, em alta definição, e aponto ali um detalhe na foto e amplio esse detalhe, trago para frente. Hoje, até programinha de PDF de computador tem essa lupa de aumento, você consegue fazer isso. Se tiver alguém aqui um pouquinho de habilidade então com Photoshop, com Adobe, qualquer aí para trabalhar a imagem, e não precisa de nada sofisticado. Aplicativos de celular. A gente pega um aplicativo de celular e puxa uma imagem e amplia essa imagem facilmente e basta você salvar e joga isso para dentro do processo eletrônico. Também eu posso destacar algum objeto, apontar detalhes com seta, faz aquelas setinhas em amarelo. Hoje dá para colocar setinha até piscando, se quiser. A tecnologia está aí para isso. Também posso trabalhar com gráficos, especialmente quando tem que desenvolver aí alguma coisa a respeito de balística, por exemplo, alguma questão de física. Hoje tem um monte de casos aí de júri envolvendo dolo eventual de acidentes de trânsito, né? Se estava embriagado, se não estava. E aí você consegue demonstrar que houve uma aceleração diferente daquela apontada pelo motor, houve uma aceleração, uma trajetória diferente daquela demonstrada na acusação. Enfim, trabalha isso com gráficos e mostra com as formulinhas ali, de forma bastante ampliada para os jurados entenderem. É como se a gente fosse realmente desenhar para eles. Olha, não dá para ser como o promotor disse que é. O promotor disse que houve aqui um impacto de tantos por hora. Olha, vamos fazer aqui a física. E você não precisa fazer na hora, né? Porque também a gente não tem cabeça tão boa para isso. Mas aí você faz o passo a passo ali. Segundo a física, para que um corpo tivesse sido lançado a tantos metros, a velocidade teria que ser tanto. Aí você demonstra isso com um gráfico e o jurado fixa isso na memória. Entende pelo menos que aquela acusação não é tão firme quanto pareceu no primeiro momento. Vídeos. Aqui eu gosto bastante de trabalhar com isso. E vai ser uma pena que eu acho que não vai rolar aqui um vídeo de reprodução, mas eu passo para os senhores o link desse vídeo. Antigamente, quando a gente falava em reprodução ou simulação de crime, a polícia fazia da seguinte forma. Pegava lá uns atores lá, normalmente o pessoal da própria polícia, um vai ser o réu, outro vai ser a vítima e o outro vai ser a testemunha A. Monta uma ceninha assim e aí as pessoas vão dando as versões. Às vezes o réu, se ele quiser participar, ou as testemunhas. Ó, fulano entrou na sala, aí simula que você está abrindo a porta, aí vai lá, tirava uma foto. Aí deu tantos passos para dentro, simula que você estava lá, e aí dá tantos passos, tira outra foto. E essa sequência de fotos era a nossa reprodução simulada dos fatos. Há alguns anos já, a polícia, em vez de fazer essa sequência de fotos, grava. E, aliás, hoje todo mundo é repórter de tudo, né? Você está com o celular na mão, você consegue gravar. Mas vai o IC lá, o Instituto de Criminalística, e grava a sequência. Então tá ali e tal, entrou, mexeu na porta, entrou, gravou, e isso aí vai estar à disposição do processo e do júri para exploração. O que eu tenho feito? E aconselho que o façam também. Eu pego, se a reprodução realmente ela retrata aquilo que representa a versão do réu, né, evidente, eu uso o mesmo vídeo, porém eu gravo a explicação do réu no passo a passo. Olha, eu pego o vídeo que já está disponível no processo, subo ele, trago ele para mim, para o meu aplicativo, para o meu computador, e agora você vai aqui, ó, vai explicar por que você entrou desse jeito, por que deu tantos passos, por que você afastou isso, por que teve que atirar, por que não pôde fazer isso, por que você se defendeu, por que você acha que estava em legítima defesa. O réu grava isso e você joga o áudio dele para dentro do vídeo. Então, temos lá no processo o vídeo da reprodução, mas temos também um outro vídeo que esse será explorado por nós com a explicação do réu a respeito dos fatos que estão sendo apontados. Então, pois não. Toda e qualquer prova explorada em plenário. Pode. Até 3 dias antes do júri, pode subir todo o material que você tiver. Eu vou mostrar na sequência já. Aqui também eu posso trabalhar com destaques, né? Eu emprego
ali partes destacadas do depoimento. Também tem um exemplo para mostrar para os senhores aqui que eu fiz há poucos dias atrás no júri. Mas, só para refrescar a memória, caso não funcione ali no Windows, o arquivo de Apple, basta os senhores lembrarem o Jornal Nacional ou o Fantástico. Qualquer depoimento que sobe ali na telinha do William Bonner ali, ele pega e destaca um trecho de uma frase que o sujeito disse e tal, e traz para frente ali do papel, amplia, para que leia aquela frase. Isso eu utilizo muito em plenário, muito em plenário. Isso também a gente faz com o aplicativo de PDF. Né? Se tiver uma familiaridade ou com o Photoshop ou com o Corel é mais fácil ainda. Você recorta e traz e coloca até colorido assim, ele fica lindo na apresentação. E aí você pega aquela frase X e deixa escancarada aqui e deixa lá, deixa os jurados curtirem aquela frase lá e vai explicando tudo. Não tem nada de lícito nisso, aquilo está no processo, faz parte do processo. Você está dando ênfase para determinada frase, determinada fala do jurado, da testemunha, ou do réu, ou da vítima, enfim, de quem quiser. Pode surtar. Recorra. Não tem o menor cabimento. Anula o júri. Se retirar o processo, juntado intempestivamente, anula o júri. Anula o júri. Sim, não tem jeito. Se está contrariado com uma decisão judicial, só nos resta recorrer, não tem outro caminho. Não, aí anula o júri. Não tem nem como questionar. Produziu prova tempestivamente, juntou tempestivamente no processo, não tem o que justifique a retirada. Se o juiz retirar, é uma arbitrariedade que deve ser anulado o caso, não tem outro jeito. Não, na hora do júri não vai estar ali e tal, faça e recolhe, enfim. Aqui a animação, que é onde a senhora tinha perguntado agora, eu também gosto de utilizar isso aqui. A diferença da animação com aqueles vídeos ali da reprodução é o seguinte: ao invés de você trabalhar com as imagens propriamente ditas da reconstituição ou da fala do réu, usa bonequinhos, avatar, que a molecada chama. Né? Você faz uma simulação dos fatos com bonequinhos. Nós utilizamos isso em 2 casos recentemente, e quem fez o melhor vídeo para a gente foi um menino de 16 anos. Eu falei para ele assim, olha, o crime aconteceu assim e tal. A minha vítima era um sujeito mirradinho e tal, bem fraquinho, tentando demonstrar para ele o que eu queria que ele produzisse. E o meu réu era um sujeito mirradinho, fraquinho e tal, magrelinho ali. Pode fazer um palitinho só com as perninhas que tá jóia. Agora, a vítima era um cara troncudo, forte pra caramba, pensa num cara marombado, aí, marrento, lutador de jiu-jitsu e tal. Gente, os bonequinhos que ele fez, foi a coisa mais linda do mundo, aqueles bonequinhos que ele fez lá. Não, foi fantástico. Ele fez 2 bonequinhos lá que realmente, a hora que o réu, a hora que a vítima olhasse o réu saía correndo, e não a vítima. No bonequinho, então ficou fantástico aquilo. Parece uma bobagemzinha, parece uma bobeirinha, mas na cabeça do jurado faz diferença isso. Por mais que ele olhe aquilo, ele olhe para a cara do réu, e olhe de novo, ele vai assimilando aquilo e vai guardando e vai gravando, e você tem que explorar isso, tem que saber para explorar isso. Não estamos falando de sacanagem, de legalidade, de nada. É um bonequinho bobinho, que está fazendo a reprodução ali e está simulando o que aconteceu de acordo com a versão do réu. De acordo, e que isso fique muito bem claro, e você explora isso também. Né? A ideia é você demonstrar confiança, credibilidade aos jurados. Gente, eu estou passando isso aqui, isso é a versão do réu. Não foi isso que vocês ouviram do réu agora há pouco, quando ele foi interrogado? Ele não disse exatamente isso? Aí você passa 1, 2, 3, 4, 10 vezes, fica bacana. Posso garantir para os senhores que faz um efeito legal no plenário. E por final aqui, a utilização de slides, que é como por exemplo eu estou fazendo aqui. Trabalha com slides e simplesmente usa para ilustrar, né? Seja com frases, seja com
fotos, com o que você quiser aí, vai passando slides, o telão está ali à disposição, basta perder uma meia horinha ali para produzir alguns slides para sustentar a tua fala. Agora, eu trouxe, acho que 4 ou 5 exemplos que eu acabei de falar aqui agora, só os vídeos que não vão passar, tenho quase certeza absoluta que não vão passar, mas só para ilustrar e depois, se quiserem os vídeos, eu mando por link de e-mail. Tá? Aqui um exemplo simples de uma aproximação de uma foto. Um detalhezinho que estava lá dentro da mesa, eu peguei um detalhe qualquer, aleatório, só para mostrar que com a lupa do próprio PDF, arquivo de PDF, eu trago lá para frente e mostro um detalhe que estaria apagado daquela foto ali, por exemplo, estaria apagada a carinha do sujeito ali, eu trago para diante com um destaque. Opa, passou 2. Isso aqui eu utilizei esses dias, olha. Eu pego a folha de depoimento da testemunha, pego uma frase, uma palavra, o que eu quiser, eu trago, amplio, trago para frente e dou destaque nela, passo amarelinho ainda, fica bacana. E você está ali, tem um monte de coisa que ele fala, mas o que interessava para mim ali? Interessava especialmente essas 2 frases. A última ali, ó, não houve discussão entre réu e a vítima. A última já iniciou a agressão contra o acusado, segurando seu pescoço. O irmão da vítima tentou separá-los, mas não conseguiu. Eu queria dar ênfase nessa frase. Eu queria explorar. Era uma testemunha da acusação, né, que não compareceu no plenário. Eu utilizei a frase dela, afirmada perante o juiz na primeira fase. Uma foto, um desenho, eu posso trabalhar com desenho, mostrar ali a posição da arma, a posição da vítima, a posição do réu, enfim. Um desenho representando aquilo que o réu, segundo a sua versão, aconteceu naquele momento. Se eu tiver que explorar, por exemplo, questão de distância, se foi um tiro ou queima-roupa, se não foi, eu pego as manchas, né, para ilustrar os jurados. Olha, se o tiro tivesse acontecido da forma como ele falou, teria mancha assim, 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 assim na mão. Olha, o laudo não apresentou esse tipo de mancha, então é incompatível com a versão da acusação, ou é compatível com a versão do réu, enfim, aí você vai explorar conforme a sua necessidade. Será que vai passar isso aí, gente? Se passar, vai ser legal. Deixa eu ver. Acho que vai, hein? Ó, isso daqui é um exemplo muito interessante. Muito interessante. E talvez seja o que eu tenho melhor para mostrar para os senhores a noite toda. Isso é uma reprodução real. Uma reprodução de crime real. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Aqui está o réu. Aquele senhor que está ali, que só aparece a cabecinha dele ali, é o perito do IC. Isso aí lá em Minas Gerais. E os outros aqui são atores e o delegado vai sugerir daqui a pouco. Normalmente, especialmente os jurados, se você apresenta uma reconstrução do crime, e principalmente quando é aquele quadro a quadro, como é as fotografias, vem assinado pelo perito que fez aquilo lá. Para o promotor e para os jurados, aquilo é a verdade mais do que absoluta. Olha, o perito reconstituiu o crime e assinou aqui. Então, o crime aconteceu desta forma. E os senhores vão ver aqui como é feita a reconstrução do crime. E quando o perito quer induzir uma reconstrução do crime, o que ele pode fazer? Isso aqui é real. E só se tornou público porque, além da polícia, tinha alguém da imprensa filmando isso e isso vazou depois. O perito induziu toda a cena do crime, todos os atos do crime. O réu, vocês vão perceber, ele não abre a boca para nada. O perito fala assim, você mandou fazer isso, né? Ele não responde e ele, então faz aí e tal. Você vê que o réu não está respondendo nada. E o pior, os senhores vão observar, o delegado tenta intervir para dizer o seguinte, pergunta para ele tal coisa, e o perito dá um cala-boca no delegado e fala, deixa que isso aqui eu mando, deixa, é do meu jeito. Óbvio que isso aí depois demonstrou e produziu prova contra ele, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. E aí o delegado tenta intervir e fala assim, viu, pergunta para ele, fala, não, deixa aqui, mando eu. Pode ficar, ele faz sinal para o delegado, tipo, cala a boca, deixa eu... E faz toda a sequência da forma como ele quer retratar o crime, e não de acordo com o que o réu está falando. Mas o pior disso é que na hora de colocar o laudo, fala assim, segundo a versão do réu, ele mandou fulano agachar, ele disparou assim contra fulano, contra ciclano, ele fez isso, e ele assina aquilo e tem valor de documento oficial, como se estivesse realmente reconstituindo um crime de acordo com a versão do réu, ou seja, o réu assinando
o termo de culpado, né? Então, não tem o menor cabimento. Gente, se esse não vai passar nenhum dos outros vídeos. São 3 videozinhos também. Isso aqui é só um exemplo de uma simulação gráfica, a gente utilizando bonequinhos para fazer o desenvolvimento da cena do crime. Aqui não dá nem para mostrar. Mas enfim, eu tenho um crime que a gente fez lá de Ribeirão Preto, onde eu peguei a imagem de segurança da rua, a câmera de segurança da rua, que demonstrava ali o carro passando e havendo acidente onde o sujeito foi atropelado, né? A acusação era de que havia um crime com dolo eventual, né? A pessoa teria assumido o risco de matar. E aí a gente pegou a mesma imagem que a acusação utilizou com essa fala do réu, explicando, olha, eu virei o carro ali, estava tantos por hora, e como vocês podem ver, ele dá a explicação bem, foi muito clara essa explicação. Eu virei o carro ali porque o outro carro invadiu a minha mão de direção e me jogou. Aí por isso que eu acabei entrando na faixa de pedestre e ferindo lá o sujeito. Não tive nenhuma intenção e muito menos assumi o risco de que eu só fiz isso por conta do outro carro que me fechou. E assim por diante. Aqui é o nosso último slide. Eu falo aqui dos meus 6 passos em plenários. E com isso a gente já finaliza a nossa noite aqui. Tá? E abro para perguntas e debates aí se quiserem. Eu sempre começo com saudações aos jurados, é uma praxe do Tribunal do Júri isso. A minha única orientação é que não percam muito tempo saudando nem o juiz, nem as partes. Não, você tem que ser cordial, educado, mas rápido, porque você só tem 1h30 para desenvolver toda a sua tese. Outro dia, há poucas semanas atrás, eu me deparei com uma situação que eu fiquei envergonhado. Nós éramos 2 defensores no mesmo caso, e o colega que me antecipou, eram 2 réus, né? O colega que me antecipou, nós dividimos o tempo. Olha, tem 1 hora, a gente tem 2h30 de fala, tempo mais estendido. Então vamos fazer o seguinte, se você precisa de mais tempo, menos tempo, a gente separou ali mais ou menos que um falaria 1h30 e outro falaria 1 hora. E ele ficou com 1h30. Por dessa 1h30, ele ficou quase que meia hora só cumprimentando todo mundo. Só na introdução. Eu falei, por que você queria 1h30? Deixasse 1h30 comigo então, né? Então, não adianta, tem que ser cordial, mas eu acho que 1 minuto dá para cumprimentar juiz, promotor, réu e todo mundo. Depois, o segundo passo, a desconstituição dos estigmas do réu. Imagine, o réu já chegou ali todo danado, com tudo contra ele. Televisão falando mal do caso a semana inteira, jornal da cidade, o padre já anunciou que vai ser, finalmente, a justiça divina vai ser colocada em prática ali no Tribunal do Júri. Está todo mundo contra ele, todo mundo contra. Vem o promotor e massacra o cara por 1h30. Né? Então você tem que perder um tempinho para dar uma apagadinha nessas manchas que ficaram. Né? Então dá uma reconstruída no réu, né? dá uma levantada nele, para depois começar a trabalhar. E aí sim, depois dessa levantada nele, você começa a desenvolver as suas teses defensivas no plenário. Tá? E aí explore todas as teses que tiver. Tem muita gente que fala assim, mas você gosta quando tem mais de uma tese? Não, não gosto, mas às vezes é necessário. Às vezes a gente tem que lutar com tem que lutar com mais de uma vertente aí defensiva, né? Claro, aquilo que é mais plausível, você gasta mais tempo. O que é menos plausível, gaste menos tempo. Mas não dá para deixar... Tem gente que fala assim, mas se você falar de 2 teses, uma vai enfraquecer a outra. Gente, pelo amor de Deus, não estamos falando aqui de teses antagônicas, né? Aquela que uma exclui a outra, né? Ou foi negativa de autoria, ou ele agiu em legítima defesa. São incompatíveis. Se ele agiu em legítima defesa, não dá para você negar a autoria. E vice-versa, né? Mas, às vezes, as teses casam, elas se comunicam, né? Ou pelo menos, olha, eu estou pedindo para os senhores aqui desclassifiquem o crime. Não foi um crime doloso. Foi uma lesão corporal, no caso, por exemplo, de um homicídio tentado, né? Mas, se não entenderem isso, entendem que naquelas circunstâncias, naquela situação, não poderia exigir uma outra atitude dele, senão aquela que ele tomou. E aí temos aí uma segunda opção. E aí eu trabalho mais com aquilo que é mais plausível, menos com aquilo que é menos plausível. Faço a refutação da tese acusatória, daquilo que o promotor trouxe, e eu costumo fazer o seguinte, que eu aprendi naquele livro A Defesa Tem a Palavra. Só que eu não tive ainda a oportunidade, não é nem oportunidade, eu não tive
não vou usar coragem, mas não tive a petulância de fazer aquilo que o Evandro Luiz e Silva fez, né? Mas eu faço algo parecido. Eu vou enumerando todos os apontamentos acusatórios. Então, sei lá, o promotor apontou 20 itens que sustentam a acusação. Eu pego item por item e vou falando, olha, o promotor disse isso, isso não aconteceu por conta disso. O promotor, vou justificando, vou explicando, vou dando resposta a cada um daqueles itens. Assim eu refuto toda a acusação. O Evandro Luiz e Silva, no livro A Defesa Tem a Palavra, ele diz o seguinte, que em certo júri ele pegou e foi fazendo esses apontamentos, ao invés de escrever esse número 1, número 2, ele foi fazendo em papeizinhos separados. Então ele fez lá um montinho de papéis, lá, 40 apontamentos, ele fala no livro. E aí ele pegava cada um de cada vez e, o promotor disse isso tal, isso não aconteceu, por isso, isso. Ele pegava e rasgava. E esse gestual de rasgar e os jurados verem o papelzinho caindo, vai produzindo efeito psicológico nos jurados. Quando ele terminou o último papel, ele simplesmente virou para os jurados e falou, bom, gente, a acusação se resumiu a isso, um monte de lixo. Evidente, mas ele é o Evandro Luiz e Silva, né? Eu sou o Paulo apenas, né? Eu não tive a petulância de fazer isso um dia. Não sei se não vou fazer, mas é interessante. Mas eu faço alguma coisa parecida com isso. Dou a explicação dos quesitos, aquilo que eu espero como resposta dos quesitos e as razões pelas quais eu espero. Olha, no quesito 1 eu espero que votem não por isso, isso, isso. Ou sim por isso, isso, isso. No 2, no 3, no 4... Tem promotor que não gosta, tem promotor que já se surgiu contra mim fazendo isso. É absolutamente lícito, legal, possível e é um tempo que eu reservei para explicar. Mas a explicação compete ao juiz. O juiz tem obrigação de explicar, ele vai explicar lá na sala secreta. Porém, eu tenho a faculdade de também explicar e dar as razões pelas quais eu espero a resposta sim para o 1, 2 para o não e assim por diante, né? Então, isso é totalmente possível e eu acho que é importante a gente dar a nossa explicação dos quesitos para os jurados. E termino, evidentemente, esclarecendo os meus requerimentos. Gente, se vocês votarem como eu pedi, sim, 1, 2, não, sim, 3, enfim, sei lá, a forma dos quesitos lá, vocês estarão absolvendo o réu como eu requeri aqui, estarão desclassificando o crime, estarão desqualificando o crime, explica, requer. Vocês não fazem pedido para o juiz o tempo inteiro? Ali a gente está falando com 7 juízes, com os jurados, né? Então, a gente tem que fazer isso. E eu encerro com uma dica. Talvez a mais preciosa de todas as dicas aqui dessa noite. Você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Você só tem uma chance de causar uma primeira impressão. Não existe duas chances, especialmente no júri. O julgamento é um só. Se você não conseguir emplacar ali, naquele dia, a sua tese, se você não conseguir ali o resultado naquele dia, você não terá uma segunda oportunidade. Poxa, professor, mas temos lá a possibilidade de apelação no júri também, né? Sim. Mas se nós pegarmos do Rio Grande do Sul até o Amapá, em qualquer tribunal de justiça desse país aqui, nós vamos perceber que o índice de reforma através de apelação de casos do júri não chega a 2%. No estado de São Paulo é 0,6%. Para a defesa. Se reforma, sim, nas apelações da acusação. Nas apelações da defesa, raramente se reforma uma decisão do júri. Porque aí está o carimbão lá, né? Soberania dos vereditos. Nunca a soberania é tão enaltecida quanto num julgamento de uma apelação defensiva do júri. Então, você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. E eu espero que eu tenha aproveitado essa minha chance com os senhores hoje à noite de causar alguma boa impressão aqui. Boa noite a todos, gente.